Eterno sol. Bom dia, um lindo dia. Estamos aqui no dia 28 de setembro. Estamos quase acabando o mês aqui, né? E hoje, quinta-feira, é um dia que a gente continua as nossas mini lives integrativas falando de com alma, do nosso corpo mais energético, falando do nosso corpo espiritual, sutil, que traz muitos insights pra gente sobre os temas da semana, sobre como, né, esse corpo energético, ele é uma parte essencial que influencia e é influenciado pelos outros corpos, mas ele traz essa influência mais antiga, mais de sabedoria, mas muitas vezes ele tá muito bagunçado também, que ele nos conecta a outras vivências, nos conecta a camadas de nós. Ai, eu esqueci de colocar aqui o temporizador. Ele nos conecta a camadas de nós que muitas vezes estão também nos conectando a outras vivências que nós já tivemos, outras pessoas da nossa família também, o nosso campo sistêmico, que as constelações trabalham muito. Ele nos conecta a questões filosóficas internas, profundas, né? E juntando com a questão do tema dessa semana, que é medo, né? A gente pode pensar muitas vezes que a gente adquiriu medo só nessa existência, mas não, o medo, principalmente esse tema, ele é muito relacionado ao nosso campo energético. Então, é importantíssimo a gente trabalhar. E como prometido ontem, né, eu vou falar sobre alguns medos que são muito comuns, alguns medos que são, vamos dizer, quase que societários, comunitários, e existem alguns medos que são muito individuais, especialmente nos dias de hoje, né, questões novas do Covid, que não é tão novo assim se a gente pensar. Durante a história houveram diversas pandemias, né, epidemias na história, mas como a gente, como sociedade, bom dia, Paula, enfrentou, né, a questão do Covid ser algo que mandou botar todo mundo... Cheguei, bom dia. Algo que botou todo mundo pra casa, né? Mesmo com tudo ainda funcionando, muitas pessoas trabalhando, vindo pro tecnológico, né? Um outro medo atual das pessoas em relação à inteligência artificial, os robôs, quanto eles vão evoluir, aonde vão chegar, né? Então, são várias e várias coisas que a gente vai se conectando e precisa trabalhar, né? Porque o medo, ele acaba sendo algo muito profundo, algo que pode tornar a gente paralisado. E se a gente não olha para isso, né, a gente fica a vida inteira fugindo do medo. E daí tem alguns nomes de medo, né? Medo de não se sentir amada, medo da solidão, medo de enfrentar as pessoas, medo de dizer não ser compreendido, de enfrentar uma verdade, de ficar pobre, de ocupar uma posição, de ser deixada, medo de colocar para fora a sua voz, medo de errar, medo de ter o coração partido. São tantos, né? Tantas questões que a gente vai se conectando, tantas questões que a gente, no dia a dia, até uma pequena coisinha, por exemplo,
quem mora em cidade, assim como eu, né? Você ir em algum lugar, ai, vou pegar um carro, será que vai ser seguro? Ai, vou sair na rua, será que eu vou ser assaltado, né? Então são muitos medos que a gente convive diariamente. Conscientemente, tem algumas vezes que a gente pensa, né, naquilo ali, nossa, que medo de tal coisa. Mas muitas vezes os medos estão lá no inconsciente, né? Se a gente cava, medo é um tema muito visceral, muito intenso para muitas pessoas. Tem pessoas que até falam assim: nossa, eu não tenho, eu não sinto medo, né? E aí, se você cavar um pouquinho, aquela pessoa ela traz o medo muito escondido atrás de um pilar de não sou vulnerável, sou corajoso o tempo todo, né? Se cava um pouquinho mais lá atrás, tem medo. Porque nós temos acesso a todas as emoções. Mas às vezes a pessoa tem tanto medo de sentir medo que ela cria um personagem, cria uma camada, uma parte do ego dela, se coloca ali como se fosse invulnerável. Não, medo as outras pessoas têm. Eu não tenho, não. Eu só vou lá e faço, né? Dando um exemplo de uma pessoa tentando esconder o medo, né? De, eu não sou vulnerável, eu gosto das pessoas, mas também se elas não quiserem, não quero, não. Essas pessoas, às vezes, elas acabam afastando as pessoas, principalmente pessoas que tiveram recentemente uma desilusão amorosa, por exemplo, né? Uma desilusão do trabalho. Ela vai se esconder, vai camuflar aquele medo com uma questão de indiferença. Não, eu não sinto isso, né? Medo não é pra mim, porque eu vou lá, eu enfrento, né? E a querida Ana aqui comentando que se identifica, né? E todos nós podemos passar por essas diversas fases de principalmente quando o nosso coração é decepcionado, a gente cria uma camada protetora ali, né? Em relação a novos relacionamentos. Um amigo, por exemplo, que eu já tive pessoas tratando comigo dores muito profundas de um amigo muito querido que descobre que estava acontecendo uma traição na amizade, né? Algo muito particular que você estava compartilhando com aquele amigo. Ele estava levando pro seu ex-namorado, estava levando pra atual parceira do seu ex, assim, né? E daí a pessoa considera uma traição muito forte, né? E compartilhando que é uma coisa que já aconteceu comigo, inclusive, né, em relação à amizade. E daí vem aquele medo de, poxa, as pessoas não são confiáveis, né? E a gente tem algumas opções aí. Geralmente o medo vai ser a tendência da gente se isolar ou enfrentar, fechar o coração pra não. Todos os homens, por exemplo, né, na questão do relacionamento amoroso, todos os homens são péssimos, então não vou me abrir mais. Ou pra amizade também. Nossa, eu vou sempre confiar desconfiando, porque as pessoas não valem a pena, né, ali. E isso vem muito profundamente. Eu vi recentemente, né, veio o caso da Luísa Sonza, não sei bem, mas que ela fez uma música, fez uma carta aberta relacionada à traição, né, do ex dela. Isso mexe muito profundamente nas mulheres, porque não é uma geração que aconteceu isso, foram muitas, né? Para homens também, muitos homens atualmente vindo tratar, e é muito legal isso, que muitos homens estão vindo tratar em terapia isso, para que esse ciclo, né, dessa dor, esse medo, pare de ser o que impede a pessoa de vivenciar novamente, né? O que a gente aprende com essas situações é a gente ser mais observadora das pessoas que a gente se relaciona, né, ali. Mas não pode ficar no extremo do julgamento,
O julgamento, né, é o medo de estar errado. O julgamento é aquela sensação de tentar se proteger contra, né? Você coloca um pré-conceito ali para que você tenha um determinado controle em relação às situações, né? E daí, você ter a percepção, estar sempre no que Jesus falava, orai e vigiai, né? É uma coisa de percepção, é uma coisa de sabedoria. Mas agora, quando a gente está muito intrínseco em um preconceito, vem dessa nossa camada aí que tá morrendo de medo, que se não julgar, se não observar, tudo vai ser pega de surpresa novamente, né? E daí a gente vai trabalhando essas camadas com muito carinho, com muito amor, porque um arquétipo, uma sensação visceral, né, de medo, de ansiedade, vem do nosso histórico, vem da nossa infância, vem dos traumas que a gente viveu, vem das pequenas coisinhas de coisas que, né, crenças que foram sendo colocadas na gente, sendo repetidas pelos nossos familiares, coisas que nós ouvimos no trabalho, coisas que nós ouvimos na escola. Então a gente trabalha esses medos para que eles nos tornem mais sábios, nós aprendamos com esses medos, mas não nos impeça de viver, né? A gente tá muito em voga, né, nesses últimos anos, e eu acho que é muito importante esse tema, assim, a questão do propósito da vida, qual é o meu propósito, né, profissional, minha missão, o que eu fazer nesse mundão, né, qual é a minha contribuição aqui. E uma coisa que as crianças, elas trazem muito intrínseco nelas, né? E depois, conforme vão ganhando, adquirindo os medos, vão perdendo de certa forma. E é uma coisa que a gente precisa de recuperar, que é esse propósito simples. O propósito da vida é a gente viver, né? Essa questão de se desenvolver profissionalmente, entregar algo pro mundo. Isso vem do adulto, né? Ali, de o que eu entrego pro mundo. Mas uma coisa bem simples que é para todo mundo, a gente veio aqui para viver, né? E o viver, a gente descortinar essa simplicidade, essa essência, é um caminho para toda a vida, para cada um de nós, de uma maneira diferente. Então, por isso que quando a gente faz, né, nosso processo terapêutico individual, é muito único o que vai servir para uma pessoa, o que vai servir para outra. E ao mesmo tempo, essa que é a beleza é coletivo. Conforme eu vou curando as minhas carências, eu vou curando esse medo de amar, esse medo da minha luz, da exposição, né? Eu faço esse movimento ao redor, todas as pessoas que estão ao redor de mim. Conforme eu faço esse movimento de cura da minha alma, eu também dou permissão, dou inspiração para que as outras pessoas ao meu redor vejam. E não é uma questão de ser perfeito, tá? Ixi, eu tô longe de ser perfeita aqui, né? E eu incentivo que as pessoas sejam normais, sejam elas. E conforme a gente vai admitindo os nossos erros, a nossa humanidade, a gente pode sim almejar uma vida extraordinária, né? Mas se lembrando, tendo pé no chão, que a maioria da vida é ordinária. E com isso, a gente vai iluminando os nossos medos. Com isso, a gente vai tendo medo, sim, nunca deixamos de ter medo. O medo, ele é uma camada protetora. E existem, sim, fatores de perigo mesmo para nossa vivência aqui na Terra, mas que esse medo nos ajude a nos precaver, né? Nos ajude a colocar camadas ali para a gente melhor lidar com esses perigos, com essas questões que podem sim vir a nos machucar, a nos magoar, mas que não seja uma camada protetora tão gigante que você não viva. Tem um filme muito bom, é bobo o filme, mas eu acho que é uma boa analogia aqui com medo.
É o Jimmy, o Garoto Bolha. Não sei se você já viu, Ana. Eu tô falando dele, tá dando até vontade de rir, porque é um filme de comédia bem forte, assim. Mas é um filme que a mãe do menino, ela, tipo, colocou ele numa bolha, literalmente, ali, de camada de proteção. Dizendo que ele tinha uma doença, uma coisa assim, que ele só podia viver dentro da bolha, né? E daí, não dando spoiler pra quem não viu esse filme. Não vi. Ah, nossa, esse filme era igual a Lagoa Azul na Globo e o Titanic. Passou muitas vezes, mas eu acho que ele passou no SBT, não passava na Globo. Se puder procurar depois, eu acho que você vai dar boas risadas. Se chama Jimmy, o Garoto Bolha. É um filme antigo, assim, né? Acho que da década de 80, mas ele é muito bom, ele faz uma analogia para essa questão do medo. Quando a gente tá com muito medo, a gente se coloca numa bolha, e o que o filme mostra é exatamente isso. O quanto estar nessa bolha te impede de vivenciar as coisas da vida, né? Ali. Ele, por estar numa bolha, ele não brincava com as crianças, não tinha uma interação com as outras pessoas, ele só tinha a vivência ali com os pais dele, né? E isso começa a se tornar muito limitante. E é muito legal porque o Jimmy, o Garoto Bolha, também é uma situação de, no filme, no desenrolar do filme, é muito isso da superação do medo e muitas vezes superação de crenças limitantes. É bem legal. Enfim, nossa, fazia anos que eu não pensava nesse filme e ele veio aqui. E pra gente finalizar a nossa live, vamos fazer o nosso ritual energético aqui pra gente enfrentar o nosso medo. Então, meu convite com você agora é que você se sente confortavelmente, se ajuste no ambiente que você estiver, né, ouvindo essa live, refletindo, para que você receba e se conecte com esse ritual. Então, fechando os olhos, vamos inspirando profundamente, exalando, e ao exalar, vamos desapegando do que vem depois no nosso dia. Ao inspirar, vamos trazendo uma energia de alto amor, autocompaixão, coragem. Ao exalar, vamos soltando as tensões da semana, as tensões do corpo, relaxando. E mais uma vez, inspirando bem profundamente. E ao expirar, vamos deixando o corpo cair, como se fosse uma roupa de seda, amontoando-se à sua volta, deixando esse corpo relaxar. Coloque a mão sobre o coração para que você possa, nesse instante, sentir o ritmo e a pulsação dos seus batimentos cardíacos. Deixe que o ritmo da sua respiração vá ficando mais lento à medida que você inspira e expira, sentindo os batimentos do seu coração, sem julgamento. Pode ser que ele esteja bem forte, acelerado, ou mais lento. Pode ser que você sinta muito profundamente, ou ele seja tão sutil essas batidas que você tem uma certa dificuldade de sentir. E tudo bem, fazendo uma inspiração profunda. E à medida que você solta o ar, imagine agora que você, todo o seu corpo, está em pé, dentro do seu coração. Imagine, na imaginação, lembrando que tudo é possível. Essa sensação é de bem-estar ao você estar em pé, dentro do seu coração. Há um caminho atrás do seu coração, conhecido como caminho oculto.
você segue por ele. Ele vai a levando para cima e para baixo. Você vai subindo e descendo, subindo e descendo. Nele você vivencia tudo o que precisa vivenciar e vê tudo o que precisa de ver. O caminho começa a subir gradativamente. Cada vez mais você vai mais para cima. Agora esse caminho se tornou muito íngreme. Parece uma ladeira e você é obrigada a escalá-lo. Então, ao invés de só caminhar com os pés, você começa também a escalar com as mãos. Escala, 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 até você chegar a uma saliência. Você alcança e lentamente se coloca de pé. Agora você está na planície da visão, onde o vento sopra frio, claro e limpo, onde você pode ver tudo que precisa ver. Faça uma inspiração profunda, inale a claridade da planície da visão e é hora de você voltar. Peça ao seu medo para acompanhar você, submetendo a uma percepção que essa planície da visão vai ter. E é esse medo que agora te acompanha nesse espaço aí, ele traz uma decisão. Faça uma respiração bem completa e profunda, te conectando nessa planície da visão. E junto com essa visão mais clara, junto com esse espaço que você acessou nessa planície da visão, você pode encarar, você chama com você esse medo. E com a planície da visão também é trazido um pouco mais de clareza do que é necessário para você enfrentar esse medo. Peça que venha para você nesse instante a percepção do próximo passo, o que você pode fazer com esse medo. Então, você abraça esse medo por um instante, você se conecta com a deusa hindu, a deusa Kali, que vem até você e você, com as mãos em frente ao peito, faz uma reverência a essa grande mãe, essa deusa que te conecta com seus medos, essa deusa do passar do tempo. E aí, após fazer essa reverência, você retorna àquela saliência, aquele buraco que te deu entrada a esse campo de visão. Você inicia a descida novamente por aquele caminho, vai descendo de forma mais sustentada, te levando de volta para os seus caminhos, descendo, subindo, descendo, subindo. E a cada passo que você dá de retorno nessa jornada, você vai se tornando mais revigorada, mais revitalizado. Graças a essa jornada, ao caminho de conexão com esse medo e reconexão com a sua coragem para olhar, o seu corpo vai se sentindo mais livre, flutuante, enquanto você vai voltando por esse caminho oculto que fica atrás do seu coração. Você se aproxima novamente do seu coração
entra nele, sentindo essa pulsação do seu sangue, sentindo as batidas, se conectando com o seu próprio ritmo. Então você vai respirando fundo. E quando você solta o ar, você retorna ao seu corpo físico. Inspire bem profundamente. E ao expirar, vai fazendo os movimentos no seu corpo, abrindo os seus olhos, se espreguiçando. Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Bom dia, Natália, bom dia, Manuel. E esse exercício que a gente fez aqui, esse ritual de enfrentar o medo, entrar nesse plano da visão, você pode fazer todas as vezes que o medo ele estiver muito turvo, que a gente tá com uma sensação de não saber qual o próximo passo que a gente dá. A gente faz esse ritual e resgata um pouquinho mais de nós a cada vez que nós o refazemos. Lindo dia para nós, gratidão pela presença de vocês. E amanhã a gente encerra as mini lives aqui dessa semana falando sobre o medo. Vamos trabalhar as emoções através da arte Emocionate. Foi muito gostoso, gratidão. Gratidão pela sintonia. Um lindo dia para nós e até amanhã.